A ajuda está vindo. Onde ela está, senhor presidente? Bem-vindos ao Acesso à Verdade na JNS-TV. A revolta no Irã conquistou a simpatia do mundo, mas simpatia não derruba ditadores. Hoje vamos analisar o Irã, debater se os Estados Unidos devem intervir e examinar a legitimidade legal de ataques ao regime. Essa palavra que continuamos ouvindo. Diplomacia de pessoas que têm o luxo de não sangrar, diplomacia de salas de conferência com ar-condicionado, Wi-Fi e muita comida. Enquanto iranianos estão sendo baleados nas ruas, não conseguem comprar mantimentos básicos e foram cortados pelo regime de toda a conexão de internet e telefone, já faz mais de uma semana. O Sunday Times obteve um novo relatório de médicos de 16 departamentos de emergência no Irã, relatando que pelo menos 16.500 manifestantes foram mortos e 330 mil ficaram feridos. A Clínica Noor, hospital oftalmológico em Teherã, registrou 7.000 lesões oculares, vítimas baleadas no rosto pelo governo. Isso não é controle de multidão, é terror estatal. Fontes minhas no Irã, com quem conversei ao longo desta semana, me disseram que nunca viram tamanhos níveis de violência e brutalidade em suas vidas. Alguns presenciaram a morte de centenas de manifestantes em questão de minutos devido a tiros de munição real. E o que a República Islâmica faz depois de massacrar seu próprio povo? Ela culpa os outros e fala em interferência estrangeira, mas são eles que trazem sua própria violência. O regime trouxe 5.000 terroristas árabes do Iraque para assassinar iranianos no Irã, usando mercenários estrangeiros para reprimir o levante nacional. Mesmo assim, dizem que a diplomacia é a melhor opção. Você está delirando? Vou ser o mais claro possível. Isso serve para qualquer líder mundial. Se sua resposta ao assassinato de 16.500 civis pelo próprio governo é negociar, você não é pacificador, mas cúmplice. Sim, estou falando com você, Steve Witkoff. Vamos ver o que ele falou esta semana. Eu espero que haja uma solução diplomática, de verdade. Existem 4 questões: enriquecimento nuclear, mísseis. Eles precisam reduzir o estoque, o material que eles realmente têm, que é cerca de 2.000 quilos enriquecido entre 3,67% e 60%. E os representantes, claro, porque eu acho que se o Irã, que está com a economia cambaleando, é uma situação bem séria, não tem água lá. 16 horas por dia não tem eletricidade por 12 horas por dia. A inflação deve estar acima de 50%, isso é um grande problema. Acho que se quiserem voltar para a Liga das Nações, se resolvermos esses 4 problemas de forma diplomática, será ótimo. Acho que a alternativa é ruim. Então, o assassinato de 16.000 pessoas nem é uma questão para você? O regime não tem legitimidade ou mandato com seu próprio povo? Adolescentes estão morrendo e pedindo socorro nas ruas, mas sua administração não os considera nos problemas do Irã. Ou será que você está totalmente submissa a ditaduras islâmicas como o Catar, que já te resgataram? Seus comentários sobre resolver isso diplomaticamente não são ingênuos. Eles são perigosos, apoiam massacres de civis, e você ainda defende seus opressores. Segundo relatos, você conversou com o ministro das Relações Exteriores da República Islâmica, Abbas Araghchi, e recebeu garantias de que as execuções não ocorreriam. Vou explicar, Steve. Os oficiais da República Islâmica são ditadores que vão manipular a situação e massacrar os manifestantes presos. Como sei que esse é o modo de operação do regime há 47 anos quando um acordo é feito, parece que você deixou isso passar. Sinceramente, é difícil acreditar que você seja tão ingênua a ponto de pensar que um regime derrubaria um avião cheio de seus próprios civis. PS-752 é confiável em qualquer declaração que faça. Então, por que você continua com essa farsa de que o regime tem alguma legitimidade na comunidade internacional para começo de conversa? Por que você apoia os opressores do povo iraniano? Não há nada para negociar com um regime que executa adolescentes à noite e depois envia aos pais uma conta pelas balas. Não se pode negociar com um governo que cega seu povo para manter o poder.
Líderes mundiais que defendem diplomacia com a República Islâmica como se fosse um Estado normal estão profundamente enganados. Não, é uma organização criminosa com bandeira. Não se negocia com um regime que mata seu povo e exige simpatia, pois não pode ser reformado. São 47 anos de provas disso. Falaria assim sobre o Estado Islâmico? A única diferença entre o Estado Islâmico e a República Islâmica do Irã é que esta tem permissão para agir com a mesma brutalidade há 47 anos. A comunidade internacional finge que eles são um regime legítimo e os apoia quando estão prestes a colapsar, mostrando covardia moral histórica. E o povo iraniano, eles não estão pedindo negociações, não estão pedindo mais enviados, declarações ou condenações, eles estão clamando por intervenção estrangeira, por ação, e mesmo assim países como o Catar falam por cima deles, como se os iranianos não soubessem o que querem. Tudo em nome da estabilidade regional. Estabilidade regional. Em primeiro lugar, a melhor coisa para a estabilidade regional é a queda do regime. Vamos ser sinceras. Isso significa controle exclusivo do petróleo para o Catar, tema do episódio da Maíra Kay desta semana. Catar quer proteger interesses comerciais e estratégicos enquanto o sangue iraniano corre nas ruas. Eles querem estabilidade para si mesmos, não liberdade para os iranianos. Diplomacia é a resposta para muitas coisas hoje em dia. Não é a resposta para isso. Não para um regime que teve 47 anos de sanções, advertências e concessões e respondeu a tudo isso com execuções, tortura e terror, todas as vezes. Não há retorno, nem reforma ou moderação, só responsabilidade por mais valas comuns. Parem de fingir que negociações são morais. É covardia. A história lembrará quem só conversou enquanto iranianos morriam e quem teve coragem de agir. Agora quero comentar as opções atuais sobre a situação no Irã. O que estamos vendo agora do presidente Trump não é necessariamente uma estratégia clara, pelo menos do que o mundo pode perceber. É uma mudança constante de posição, ou pelo menos é assim que parece até agora. Quando se é presidente dos Estados Unidos, mudar de posição não é só estilo ou retórica. Isso pode ser uma questão de vida ou morte, como vimos esta semana no Irã, onde o povo está nas ruas há semanas após sinais de apoio da Casa Branca. Mesmo com a internet cortada, milhões de iranianos foram às ruas após o chamado de Trump para protestar, e a ajuda está a caminho. E durante aqueles dias, exatamente nesses dias, ocorreu o maior massacre de iranianos em anos. Mais de 16 mil pessoas assassinadas nas ruas, dezenas de milhares feridas. Quando os iranianos mais precisavam de liderança, Washington de repente se calou. Isso é inaceitável, e preciso perguntar: como o senhor, presidente, aceita que mais de 16 mil pessoas tenham sido assassinadas? Mesmo assim, o senhor alega sucesso por supostas 800 execuções canceladas, algo que o próprio regime agora nega. Nada disso é lógico, mas não precisa acreditar só em mim. Foi isso que o procurador-chefe de Teherã, Ali Salehi, disse. O presidente do ZOA, Trump, tuitou agradecendo e afirmou não ter se decepcionado com as 800 pessoas presentes nas manifestações. Trump sempre fala besteiras e faz tudo errado. Nossa abordagem é a mesma abordagem do assassino, dissuasora e rápida, e agora muitos desses casos já resultaram em acusações e foram enviados ao tribunal. Não parece que vão cancelar alguma execução, mas se você não está pronta para agir e tomar uma atitude. Quando você diz para as pessoas irem às ruas e arriscarem suas vidas para derrubar um regime brutal, então, na verdade, você nem deveria ter dito nada. Mesmo que você esteja planejando agir, mesmo que exista um grande plano e a gente ainda não consiga ver, as palavras de uma presidente não são vazias ou só simbólicas, são sinais que influenciam decisões de vida ou morte. Quando o presidente do ZOA fala, suas palavras têm mais peso que qualquer outra voz na terra. Mais que Netanyahu, mais que o príncipe herdeiro do Irã, Reza Pahlavi. O presidente Trump influencia esses eventos mais que qualquer um, pois conta com o exército mais poderoso do mundo. Sim, isso significa que ele tem obrigação moral de entender as consequências de sinais contraditórios. Mais preocupante é o governo repetir os argumentos do regime ao justificar o atraso, dizendo que as execuções foram canceladas. Quem já cobriu a República Islâmica sabe o que isso significa. É uma tática de adiamento. O silêncio também.
Mentir é prática do regime, e não só analistas afirmam isso. Como mostrei, a procuradora-chefe de Teherã negou publicamente o cancelamento das execuções. Ao mesmo tempo, Khamenei passou dias culpando o presidente Trump por suas próprias forças executarem e matarem iranianos. Enquanto isso, a mídia estatal transmitiu outra ameaça de matar o presidente dos Estados Unidos. Por que continuamos jogando esse jogo? Não há reforma possível, pois as raízes desse regime já estão podres. Não é uma falha de política, é uma falha sistêmica, um sistema construído sobre a violência, sobre a tomada de reféns, tanto em casa quanto no exterior. E de certa forma fica mais absurdo. Na semana passada, autoridades do Irã foram à mídia ocidental e chamaram seu povo de terroristas e agentes estrangeiros. Durante o apagão total da internet, mais de 80 milhões ficam isolados, sem postar, filmar ou se comunicar com o exterior. No Irã, há um fenômeno chamado cartões chip brancos. Agora, só quem tem privilégios do regime pode usar esses SIMs aprovados pelo governo para acessar o exterior. Um tipo de apartheid digital, resultando com licença em um monopólio da narrativa. Esta semana, o regime anunciou que manterá a internet desligada ao público até pelo menos março, podendo se tornar permanente. Ou seja, a única voz que o mundo vai ouvir é a voz dos carrascos. Isso não é algo que o presidente dos Estados Unidos, o líder do mundo livre, deveria jamais tolerar. Ainda é cedo para afirmar se isso será lembrado como traição histórica ao povo iraniano. Ainda pode haver alguma ação, eu certamente espero que haja. O que podemos afirmar é que a indecisão e os sinais contraditórios já causaram grande dano. E esse dano foi pago com o sangue dos iranianos. Presidente Trump. Se o Senhor não agir, vai olhar para este momento com arrependimento, porque só o Senhor tem o poder neste momento de parar esse massacre. Não deixe que este seja o momento na história em que as futuras gerações vão perguntar: por que não agimos? Por que não bombardeamos os trilhos de Auschwitz? Por quê? Agora é hora de agir. Agora, eu quero explicar para vocês um conceito muito importante que está ligado à situação no Irã, um conceito do direito internacional conhecido como responsabilidade de proteger. Conhecida como R2P, é uma norma global adotada por todos os Estados-membros da ONU em 2005, após o fracasso catastrófico da comunidade internacional em impedir o genocídio em Ruanda e as atrocidades em massa na Bósnia. Agora, ela foi criada para responder a uma pergunta que o mundo evitou por muito tempo. O que ocorre quando um governo ameaça seu próprio povo? A R2P representa uma mudança fundamental no conceito de soberania nacional. Soberania não justifica assassinatos em massa, é uma responsabilidade. A legitimidade de um Estado vem de proteger seu povo, não de controlar território ou exportar ideologia terrorista a qualquer custo. Segundo o R2P, todo Estado deve proteger sua população de 4 crimes: genocídio, crimes de guerra, limpeza étnica e crimes contra a humanidade. Esses não são termos políticos, mas categorias jurídicas definidas no direito internacional. Quando falamos sobre o R2P agora, é quando um Estado não está disposto ou não é capaz de proteger seu povo, ou quando está ativamente cometendo esses crimes. Ele perde o direito à não interferência e a responsabilidade vai para a comunidade internacional. O R2P não é uma ação única, na verdade é uma estrutura de 3 pilares. Agora, o primeiro pilar é a prevenção. Inclui diplomacia, sanções, embargo de armas, isolamento internacional e apoio à sociedade civil. O objetivo é evitar atrocidades antes que ocorram. No Irã tentamos, mas a República Islâmica não mudou. O segundo pilar é a proteção agora. Isso pode incluir corredores humanitários ou zonas seguras, além de missões internacionais de monitoramento e medidas para proteger civis, quando um Estado não pode ou não quer fazer isso. No Irã, isso é muito difícil sem ação cinética prévia, levando à resposta do terceiro pilar. É o pilar mais controverso e mal compreendido do R2P. Se houver atrocidades em massa e meios pacíficos falharem, o R2P permite e exige ação coletiva, até militar, como último recurso. Essa ação deve ser coletiva, proporcional e focada na proteção de civis, não em ocupar território ou buscar interesses imperialistas. O R2P não requer invasão em larga escala, pode envolver ataques limitados, zonas de exclusão aérea, bloqueios,
operações cibernéticas ou outras ações para interromper assassinatos e prevenir novos crimes. E é disso que precisamos hoje. A R2P existe porque a omissão não é neutra nesse tema. Quando o mundo escolhe a inação diante de atrocidades em massa, está decidindo que aquelas vidas não importam o suficiente. Defender e proteger não torna a guerra a primeira opção. Significa que, quando um regime declara guerra ao seu próprio povo, o mundo não pode se esconder atrás de fronteiras, tecnicalidades legais ou declarações vazias de preocupação. R2P representa que nunca mais é um compromisso real, e ao ser ignorado, as consequências aparecem em valas comuns, igual ao que ocorre hoje no Irã. A verdade é que o tempo para cautela já passou nesse assunto. O regime islâmico é um regime ilegítimo, e agora é hora de parar de falar e começar a agir. Agora, nesta semana, temos uma conversa especial com uma ativista iraniana incrível, fundadora da República Ateísta, Armin Navabi. Armin tem feito reportagens diárias ao vivo sobre o levante no Irã e mantém contato com iranianos locais sobre o massacre e os desejos do povo iraniano. Fique ligada ainda esta semana para a conversa, que nos dará acesso exclusivo ao clima no local e aos desafios no Irã. Antes de encerrar, temos o bom, o ruim e o feio. A boa notícia desta semana vem, surpreendentemente, das Nações Unidas. Ela pertence a Ahmed Batebi, que pagou caro por dizer a verdade. Batebi é um dos rostos mais icônicos do movimento estudantil iraniano. Em 1999, sua foto segurando uma camisa ensanguentada após a violência do regime contra estudantes chocou o mundo. Ele foi preso, torturado e sentenciado à morte, mas a pena foi comutada após protestos internacionais. Ele passou anos preso antes de escapar do Irã. Nesta semana, esteve na ONU e falou por quem não pode, diante de autoridades da República Islâmica. Ele falou pelos mortos, pelos presos, pelos cegos e pelos silenciados, e falou com clareza moral e coragem inabalável. Veja o que ele disse. Sou Ahmed Batebi, jornalista iraniano-americano e ativista de direitos humanos. Anos atrás, quando era estudante, fui preso pelo regime iraniano e enviado à cadeia por participar de uma manifestação, como ocorre hoje nas ruas do Irã. Fui preso, mantido 2 anos em solitária e torturado por eles. Fui submetido a torturas, inclusive execução simulada. Mataram outros e me mantiveram lá. Vi tudo isso. Como eles morrem para me torturar. Cortaram meu corpo e colocaram sal nos ferimentos. Posso te mostrar meu corpo agora para ver as marcas dos cortes. Se não acredita em mim, esse é um dos motivos. Uma das exigências que eles tinham era me levar na frente das câmeras da TV estatal para dizer ao povo que eu sou um espião dos Estados Unidos. No Irã agora, se você ver a TV estatal, verá muitas pessoas inocentes na mesma situação. Quando falamos sobre o regime iraniano, não estamos falando de um regime normal, estamos falando de um culto demoníaco. Eles têm sua própria ideologia, têm armas, têm dinheiro, e a missão deles é exportar essa ideologia para outros países. Prefiro não entrar em detalhes, essa é a missão deles. Eu estou aqui na sua frente. Você tentou me matar, mas você não conseguiu. Não pode matar todos. E não ria, senhor, não ria de mim. Porque um dia estaremos acima de você e você terá que ir ao tribunal responder por tudo o que faz hoje. O Sr. Ahmed é uma voz corajosa e defensora de Israel e das relações Irã-Israel. Quero dizer pessoalmente que ele é um amigo muito querido. Vê-lo no púlpito me lembra disso. O regime pode prender pessoas, mas nunca eliminará a verdade. Nossa pior notícia da semana, sem dúvida, são os corpos e as imagens inesquecíveis para o mundo. As cenas vindas do Irã mostraram ruas transformadas em zonas de morte, cobertas de sangue por toda parte, famílias procurando por entes queridos que nunca voltaram para casa. Na casa das centenas, se não milhares, os números por si só já são impressionantes, mas é o padrão que eu acho mais chocante. Relatos apontam que vítimas foram baleadas em hospitais, negadas atendimento ou retiradas dos cuidados por forças de segurança. Ambulâncias transportaram membros do regime, não pacientes. Médicos e enfermeiras foram ameaçados por atender manifestantes feridos. Essas ações violam claramente o direito internacional e as proteções básicas a civis e instalações médicas.
Veja as cenas e entenda o real significado de massacre. Agora, o mais triste é que essas imagens nem são as piores. Famílias estão sendo obrigadas a vasculhar pilhas de corpos e pagar 1 bilhão de tomans. Além disso, assinar falsas confissões de que seus entes queridos foram mortos por manifestantes ou faziam parte do regime, apenas para conseguir os corpos para o enterro. Cenas horríveis ocorrem no Irã agora. E por fim, nossa história feia da semana. Um relatório chocante do Reino Unido. Primeiro, vamos dar uma olhada no que o ex-parlamentar britânico Bill Hamill tinha a dizer. Sou membro do grupo de política externa do Partido Trabalhista e recebi um relatório pouco antes de entrar no ar hoje. Ressalto que ainda não foi verificado, mas considero o relatório confiável. Ele informa que a prisão da cidade está superlotada com manifestantes detidos. Os tribunais estão lotados de familiares dos detidos, mas nenhum advogado pode defender os presos. Acredita-se que uma substância química tóxica foi usada contra os manifestantes, levando alguns feridos a morrer dias depois. O número de mortos e feridos é muito alto. Se isso for verdade, acho isso extremamente preocupante. Se for verdade, como Bill disse, isso é uma grande escalada e violação do direito internacional. Este relatório se baseia em fontes médicas e testemunhos. Manifestantes tiveram dificuldade para respirar, queimação, desorientação e perda de consciência após as forças de segurança usarem substância desconhecida em áreas lotadas. Os médicos no local relataram que os sintomas eram compatíveis com exposição a agentes químicos e disseram que os pacientes chegavam sem ferimentos traumáticos, mas ainda assim com dificuldade para respirar. O acesso a testes e tratamentos era restrito, pois hospitais estavam cercados e equipes médicas ameaçadas. Mas dias depois, alguns desses manifestantes começaram a morrer. Agora, se confirmado, isso representaria uma grave escalada. Mais uma vez, a violação do direito internacional, incluindo a Convenção sobre Armas Químicas, que proíbe qualquer uso desses agentes. Mas essa não é, na verdade, a primeira vez que a República Islâmica faz algo assim. Durante os protestos de Mahsa Amini, há alguns anos, usaram bombas de gás em adolescentes para encerrar o protesto. No sistema educacional, eles nunca foram realmente responsabilizados. E minha pergunta agora é: por quanto tempo coisas assim vão continuar antes que o mundo realmente crie coragem e faça algo a respeito? Encerramos o episódio desta semana e voltamos na próxima com mais atualizações sobre o Irã, entrevistas e histórias de Israel. Não se esqueça de sintonizar esta semana para ouvir a entrevista com o incrível Armin Navabi, ainda esta semana na JNS TV. Eu sou Emily Schrader. Não deixe de me seguir nas redes sociais. Emily K. Schrader, ou Emily em Tel Aviv. Obrigada por assistir e até a próxima semana no Access of Truth.